Você colocou a sua empresa à venda. Isso deve de alguma maneira influenciar na sua gestão no dia a dia? Ou pelo outro lado, existe algo que você possa acrescentar na sua gestão que facilite a venda da empresa e melhore o seu valor? Vamos falar disso a seguir. Se você é um empresário e está colocando sua empresa à venda, está buscando um investidor, você está fazendo isso por dois motivos. Ou porque você precisa fazer por necessidade, ou porque você escolheu fazer por decisão estratégica. Se você está nesse segundo caso, então você tem uma oportunidade única para preparar a sua empresa para que a negociação seja a mais curta possível, transcorra sem problemas e você alcance o melhor valor. E o que é que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro, quando você faz a gestão do seu negócio, obviamente você faz a gestão para atingir o melhor resultado. Mas vamos imaginar aqui como é que uma empresa é avaliada para a venda. Quando você avalia o negócio, você leva principalmente financeiramente alguns fatores aí em consideração. Você leva o faturamento em consideração, você leva as possibilidades de crescimento em consideração, você leva a geração de caixa em consideração. Então, quando você está preparado para vender a empresa, você tem que fazer esses fatores andarem melhor do que andariam, porque esses são os fatores que o comprador vai dar prioridade na análise. E aí, no pouco mais prático nesse assunto, né? Eu sempre digo, quando você está administrando a sua empresa, você está sempre administrando ela do ponto de vista de dentro para fora. Quando você está fazendo a venda da empresa, você tem que fazer essa administração, essa gestão do ponto de vista de fora para dentro. O que eu quero dizer? Quero dizer assim, se você vai fazer um investimento, esse investimento tem um prazo de retorno longo, não tem motivo para você fazer nesse momento. Você escolhe fazer investimentos de prazo de retorno mais curto, porque isso vai se refletir na valuation. Ao mesmo tempo, alguns investimentos que não tenham nenhum retorno esperado, que sejam investimentos aí de manutenção, que possam esperar, obviamente, ou de embelezamento, ou enfim, qualquer coisa que você evite gastar, porque você não vai ter reflexo disso financeiramente nos seus demonstrativos, nos seus balanços, talvez seja um momento aí para você segurar um pouco, né? E ao mesmo tempo, se você pode abrir frentes de trabalho novas, né? Frentes aí de mercado novas filiais, novos produtos, novas parcerias, e que essas parcerias em si, cada uma delas, tem aí uma perspectiva de crescimento, isso, por sua vez, também se reflete na valuation. Então eu estou falando aqui muito genericamente, porque pode ter alguém aí me ouvindo que seja do mercado agrícola e alguém aí me ouvindo que seja do mercado de aviônica. Então cada exemplo que serve para um, às vezes não serve para o outro. Mas a ideia é sempre essa. Se você vai vender a empresa, a administração, a gestão do negócio, ela tem que ser pensada em gerar resultado para que isso apareça nos demonstrativos de venda e aumente o valor do negócio. E por outro lado, se você consegue dar mais transparência ao seu negócio, e isso é muito comum que aconteça, né? Empresas que começam pequenas e acabam ficando maiores, né? Às vezes as contas pessoais se confundem com a conta da empresa, né? Muitas vezes, em algum momento em que a empresa era melhor, a contabilidade, ela aí tinha alguns artifícios não tão transparentes, não tão legais aí para você diminuir impostos, enfim. Isso é muito comum no Brasil, a carga tributária é muito pesada, as empresas elas vão ficando cada vez mais legalizadas, vamos dizer assim, à medida que elas crescem, que elas têm um tamanho que justifique você ter uma estrutura que pague toda aquela carga de impostos. Então, quando deve ser pequeno, se você fizer isso de uma maneira aí muito correta, você não tem nem condições de crescer, né? E todo mundo entende isso, né? Então, nesse aspecto, essas correções desse passado, se você tem tempo para colocar a empresa à venda, a gente consegue fazer isso. E a gente está falando de coisas aqui as mais diversas possíveis, né? Por exemplo, eu tive a venda de uma empresa de biotecnologia para um fundo de investimento, onde já estava todo o negócio combinado e na due diligence entrou em dúvida aí uma questão de um produto deles, onde a alíquota de IPI era paga por um valor menor do que a alíquota cheia,
E o fundo botou em dúvida, né? No caso aí, se não me falha a memória, foi a Price, botou em dúvida se aquele imposto pago a menor, porque era um produto que tinha incentivo, de produto novo, desenvolvimento, não tinha similar no mercado, mas ela botou em dúvida se aquela alíquota menor de IPI era a mesma correta. E, obviamente, o assunto morreu aí, porque não tem resposta para isso. A resposta seria, vamos consultar o Ministério, né? Vamos consultar o fisco, né? E aí o fisco diz, tem razão, você está pagando imposto errado. Aí, de qualquer maneira, o negócio não sai, porque aquele valor calculado de resultado teria que ser revisto, além de criar uma contingência monstruosa. Então, o negócio foi abortado ali, né? Melhor você deixar para lá e continuar cada um tocando aí a sua vida sem se misturar, né? Num outro momento, eu tive um outro negócio que não deu certo, porque os sócios da empresa dividiam funções e alternavam as funções, né? Então, um deles que cuidou da parte aí de pagamento de tributos por um tempo, ele ficou alguns meses sem pagar INSS para gerar caixa para a empresa, porque ele tinha outras obrigações, não contou isso para os outros sócios, né? Então, no momento que eles decidiram vender a empresa, isso veio à tona, isso gerava uma contingência, né? Porque eram 5 ou 6 meses sem pagar INSS, que já estava há alguns anos aí pendente, isso dava um valor que não estava na conta deles e era uma situação que precisava ser resolvida antes da empresa ser vendida. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que às vezes você tem informações na venda da empresa que nem você, como dono, tem certeza que elas estão lá ou não, né? Então, quando você vai vender a sua empresa, quando você tem tempo de arrumar o seu negócio, você precisa ter certeza que a sua contabilidade está muito clara, que toda a sua estrutura aí de contas está feita da maneira legal mais correta, né? E você tem alguns aspectos que são muito complexos, mas que você pode se preocupar antes, né? Então, por exemplo, um deles é imposto de renda. O imposto de renda de ganho de capital, ele é muito pesado. Na verdade, o governo aí pode dar uma mordida aí no seu valor de venda, né, do seu ganho de capital, de 15% a mais e 25% em alguns casos, né? Ou seja, é muito pesado, né? Então, o fisco, ele é bastante rigoroso. Toda vez que você faz um ajuste contábil um pouco forçado e que claramente seja voltado a você diminuir o valor aí do seu ganho de capital para diminuir o imposto de renda, ele acaba te pegando, né? Você acaba sendo penalizado por isso. Em que situação você não é penalizado? Numa situação em que essa estruturação contábil que vai melhorar o seu patrimônio, para que você pague menos imposto de renda, ela ter uma justificativa que faça sentido dentro da operação da empresa. E isso só pode ser feito, essa transparência só pode ser dada se você tivesse feito isso alguns anos antes da venda, para que a justificativa de você ter feito aquilo fica bem distante do motivo de você estar vendendo a empresa e pagar menos imposto de renda. Então, tudo isso é possível. E isso só pode acontecer se você, fazendo a venda por opção, tiver essa preocupação de fazer esses ajustes internos previamente. Então, agora eu acho que é o momento para a gente fazer a nossa primeira reflexão, porque a gente falou aqui de maneira superficial, de assuntos extremamente complexos, né? Quando a gente fala assim de passagem, eles às vezes perdem a complexidade que eles têm intrínseca, né? Então, escolher o melhor momento de venda da empresa, ele pode não ser algo factível, né? Porque pode ser estar fazendo a venda por opção, mas se você estiver fazendo a venda por estratégia, né? Ele pode ser aí que você tenha uma oportunidade de melhorar o seu negócio, de fazer essa venda de uma maneira mais tranquila. De qualquer maneira, em qualquer das duas circunstâncias, a gente está falando em fazer gestão de fora para dentro, em vez de dentro para fora, ou seja, uma gestão voltada aos resultados que quem estiver comprando quer enxergar. E a gente falou de fazer uma estruturação da empresa, contábil, fiscal, financeira, de IRH, né? Uma estruturação da empresa que é para que você tenha absoluta certeza que o investidor não vai encontrar nada que você já não conheça e, se for o caso, você ajustar aí algumas práticas que você tenha feito no passado, que te trouxeram até aqui, mas que sejam necessárias para que a empresa aí na hora da venda não tenha nada que seja aí apegado pelo investidor para diminuir o valor, ou às vezes eventualmente para que a venda não ocorra, né? Então, isso tudo é muito complicado. Aí,
ainda refletindo aí com você que é empresário, né? Você tem um staff. Esse staff trabalha junto com você, voltado a fazer o crescimento da empresa. Esse staff que a gente está falando aí dos colaboradores em todos os níveis, né? E a gente está falando aí dos stakeholders que ajudam a conduzir a empresa. E se você abranger aí nesse universo aí também seus fornecedores, seus clientes, são de maneira geral pessoas que no momento que souberem da venda da empresa, talvez não se sintam muito confortáveis com o seu futuro, né? Se você está vendendo a sua empresa e eu trabalho dentro da sua empresa, por mais que você me dê conforto, eu não faço a menor ideia de quem vai ser o novo sócio. Então, na hora que você vai fazer uma gestão voltada à venda da empresa, com essa abordagem de fora para dentro, como é que você vai passar isso para os seus gestores, para os seus diretores, para os seus gerentes, né? Ao mesmo tempo, quando você quer que o seu contador arrume ali o seu negócio, né? Deixe ele mais transparente, né? Que o seu advogado ali dê uma olhada nos seus contratos, como é que você faz isso sem passar essa informação adiante? Então, quando você faz o planejamento de venda, você tem que ter um cuidado a mais para que você consiga trazer todas as pessoas à sua volta, e aí eu estou falando aí de todos os seus colaboradores, clientes e fornecedores, para que eles estejam engajados no seu modelo de melhoria do negócio voltado à venda, sem que ao mesmo tempo eles percebam que a empresa está à venda, está sendo vendida, né? Seja uma venda total, seja uma venda parcial, né? Porque esse conhecimento só vai trazer instabilidade para dentro do seu negócio. Ela não é, na verdade, uma informação positiva. A não ser que você esteja numa empresa muito grande, que a gestão já seja profissional, e aí profissional, seja lá quem estiver trabalhando, às vezes a linha é um pouco diferente, mas não muda ali a estrutura do negócio. Mas para 99,99% das empresas que têm gestões não profissionais, que têm gestões familiares, né, que têm sócios fundadores que estão ali desde o começo, essa troca não traz realmente nenhum benefício ser conhecida previamente pelo mercado. Então, qual é a nossa recomendação? É que você já desde o começo, desde a sua primeira intenção de venda, já traga aí para a sua equipe, traga aí para o seu convívio, pessoas especializadas nessa visão, nessa abordagem de venda. Porque essas pessoas vão atuar com você nos bastidores, e eu lembro que lá no primeiro vídeo eu disse, ó, cadeira de empresário é solitária, às vezes você não tem pessoas com quem refletir sobre assuntos muito sérios, né? Esse é um desses casos, né? Se você está vendendo a sua empresa, talvez você consiga falar isso em casa, ali com seus filhos, com sua mulher, mas com quem mais você consegue falar isso na segurança de que essa informação não seja aí, não siga adiante, não passe para o mercado, né? E ao mesmo tempo você tem ali alguma coisa que te ajude realmente a chegar em decisões corretas. É muito difícil fazer isso, né? E mesmo quando você contrata profissionais, você tem que ter cuidados no perfil do profissional que você está contratando. Então, fechando aqui essa nossa primeira reflexão, eu acho que vale a pena você considerar trazer para a sua equipe pessoal, desde o primeiro momento que você estiver considerando a venda da empresa, pessoas especializadas que ajudem você a tomar as decisões que você seja obrigado a tomar, né, que sejam necessárias a serem tomadas, para você decidir sobre a venda e sobre as estratégias que você vai ter que implementar. E essas decisões são muito importantes para que você tome sozinho, né? E você tem muitas informações técnicas que você precisa conhecer para realmente não dar nenhum passo em falso, né? Então é isso. A gente sabe que você já é rodeado de pessoas capazes, se você não fosse, não teria chegado no momento que você chegou, mas a venda da empresa é uma abordagem totalmente diferente do seu dia a dia operacional. Então, gente competente do seu lado é fundamental para você ter o mesmo sucesso na venda que você tem no seu negócio.